Bom, aproveitar que a Cirlane está na sala, a gente já avisar que essa live era a live que deveria ter acontecido na quinta-feira passada, mas por questões técnicas, de inabilidade técnica, de minha parte, não aconteceu e aí a gente remarcou para hoje. E aí, por conta dessa remarcação, a gente vai ter duas seguidas, né? Ao invés de ser quinzenal, a gente está tendo uma hoje e semana que vem a gente vai ter a próxima também aí no perfil da Lani. Bom, vou começar me apresentando então. A Silane respondeu. Brasília. Isso. Ah, Brasília. Legal. A Bem-vinda. comunidade de em ação da Soane, Soane. não é isso? É, Da Soane. E é uma comunidade bem legal, pelo que eu percebi, né? Bem focada na prática, né? Tem eventos internos para a comunidade também, sabe? Tem várias atividades. Tem uma plataforma com muita coisa. Então é bem bacana, eu acho. E é da onde? Legal. É da Instagram, LinkedIn? Ela tem um grupo no WhatsApp, antes tinha no LinkedIn, no Telegram, né? Mas agora só no WhatsApp o grupo. E tem uma plataforma com vários conteúdos. Né? E ela realiza várias atividades durante a semana e durante os finais de semana, né? Os sábados. De acordo com as necessidades das pessoas. Eu acho algo bem legal. Né? Além do network, E é tipo um né? clube mesmo, né? E é tipo um clube mesmo, né? Você, sei lá, paga uma anuidade, uma mensalidade, e você vai ficando, né? Até. É bom porque sempre tem atividades. Sempre tem atividades. Eu acho muito bom isso. Que você não se sente só, né? Assim, na sua cidade, no seu estado, no seu local de trabalho. Né? Tem outras pessoas para você compartilhar, lhe orientar. Somente para quem é freelancer, né? Precisa de um apoio. Você já conhece a Sony, tem tempo que eu vejo Sony na internet. E ela fazia lives direto, assim, todo dia, ela fazendo live de conteúdo. Ela fazia eu conheci também naquela época, ela fazia umas aulas abertas, acho que era as quintas-feiras, às 17 horas. Ela fazia direto. Bom. Tá. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Andréia Ribeiro. Isso. Não sei. Boa, Alane. A Alane está aqui para sempre me lembrar de fazer o quê? A descrição. Eu sou Andréia Ribeiro, mulher negra de cabelo curto, uso óculos e estou com um fone de ouvido branco enorme na cabeça, camiseta preta e como é que chama isso? Não sei. Uma jaquetinha cinza por cima e atrás de mim uma parede de fundo branca. Esse projeto aqui, né, nos bastidores de design instrucional, foi uma ideia que eu levantei com a Lani e ela super topou, onde a gente faz essas livecast quinzenalmente, sempre às quintas, às 8 horas da noite. E aí uma vez é aqui no perfil e outra no perfil da Lani. E assim a gente consegue sempre interagir no conteúdo. Né? A gente fala de design instrucional, mas de uma forma mais ampla, passando por transmídia, passando por acessibilidade, por tecnologia, por plataforma, por inovação, enfim, fica de uma maneira que a gente consegue abordar mais conteúdos e que, de qualquer forma, sempre ajuda na formação de um design instrucional e mais do que isso, né, de um profissional de educação. E eu sou designer instrucional, sou consultora em educação corporativa, meu foco e minha alegria é a inovação e a minha ideia é sempre trazer para cá conteúdos que a gente consiga extrapolar do que é o senso comum. E aqui comigo eu tenho a minha querida colega e parceira Lani, por gentileza, se apresente. Olá, boa noite, pessoal. Sou Lani Primo, mulher branca, cabelos cacheados curtos. Hoje estou usando óculos e uma blusa laranja. Atrás de mim tem uma parede verde. Eu falo no meu perfil sobre acessibilidade digital, também transmídia na educação.
design para experiência de aprendizagem e design da informação, né, para educadores. É muito importante que a acessibilidade ela passa pela informação. E aqui a gente divide, né, com a Andréia esse espaço, que é plural e está de braços abertos para receber todas as pessoas interessadas em educação. Isso aí. E hoje nós temos como convidada a Thalita Mabel, que a gente chamou para esse bate-papo e logo aceitou aí. Então, já começo agradecendo a sua participação. É um prazer te receber aqui, poder trocar contigo. Por gentileza, se apresente. Oi, meu nome é Thalita, tá? Sou designer instrucional há quase 20 anos, tá? Também atuo como conteudista, como consultora educacional, tá? E eu digo a algumas pessoas que eu não escolhi ser designer instrucional, né? Eu me tornei, porque na época, né, que eu iniciei, alguns anos atrás, não se mencionava, né, não tinha essa nomenclatura, design instrucional era uma outra nomenclatura, né, eu era chamada como revisora de estrutura e linguagem EAD. E muitos colegas, né, desse tempo que a gente vai conhecer das pessoas pela internet, eu vi que muitos colegas também foram meus contemporâneos nessa época que eu nem conhecia, né? Fui conhecer depois de um tempo, como o Pedro, o Furquim, como a própria Alana, então nós éramos contemporâneos e hoje estamos juntos aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, é uma alegria ter você aqui. Você é parceira de acessibilidade, né? Pelo que eu pude acompanhar. Então, a André deu uma saidinha ali, mas ela já volta. Eu tenho aqui 3 cores. Qual que você prefere? Rosa, verde ou laranja? A verde. A verde, ok. Esses dias, bom, aqui a gente está falando sobre carreira, né? Sobre carreira de TI. E coincidentemente, na última live, eu assisti uma palestra da Marta Gabriel, que falava sobre inovação. Ela disse que o cenário da pandemia é híbrido, né? On e off, que é preciso saber o que do digital enriquece a experiência presencial. Aí, pensando nessa linha, que competências você visualiza como necessárias para o designer instrucional? Primeiramente, claro, você tem que saber questões referentes à aprendizagem, né? Tem que saber, claro, para poder estar na área do design instrucional, tá? Não é simplesmente, eu vou fazer porque está uma profissão na moda. Você tem que saber questões referentes à aprendizagem, como o aluno aprende, questões referentes às tecnologias, tá? Mas pensando na realidade que nós vivemos hoje, nem tudo pode ser solucionado. Nós não podemos, assim, digamos, alcançar aquele objetivo por meio especificamente da tecnologia. Precisa ver qual é o público-alvo, tá? Então, até porque muitas pessoas têm dados que falam isso, tá? Muitos alunos, né? Muitas pessoas espalhadas pelo país não têm acesso às tecnologias. Na pandemia ficou isso muito claro que nós ainda temos grande parcela da população que é excluída, né, de todos os meios digitais. Ok. Então, a Andréia, eu perguntei para ela, né, que competências que ela visualiza para o design instrucional, porque eu assisti uma palestra da Marta Gabriel, que falava sobre inovação, dizendo que daqui para frente o cenário pós-pandemia é híbrido, né? On e off, as pessoas precisam saber o que do digital enriquece a experiência no presencial, né? Então ela fez a contribuição dela. Só para, de repente, você ter uma pergunta parecida, né? Não, tudo bem. Peço desculpa pela ausência, é porque eu ouvi de fundo um chorinho de criança
Eu fui lá ver meu pequeno, que estava chorando, simplesmente porque o band-aid saiu do dedo dele enquanto ele estava dormindo e ele queria outro band-aid. Mas vamos lá. Thalita, eu vou perguntar para você, na verdade, mas, assim, do início, né? Você tem uma trajetória que você vem, como você falou, você tem uma família de professores, né? Mesmo uma família de professores. Você começou como professora, não é mesmo? Isso. E aí você descobriu que muito do que você fazia era o que veio a ser chamado mais à frente de design instrucional. Isso. E aí eu queria te dizer, em que momento você acredita que o DI precisa ter uma preparação formal enquanto curso? Porque você veio numa trajetória que você não teve essa formação de cursos formal de DI. Mas a gente tem muitos hoje em dia, né, oferecendo esse serviço. E eu vejo colegas, né, que fizeram curso, estão trabalhando, outros que fizeram que ainda não estão trabalhando, e aqueles que não fizeram e que estão trabalhando. E eu queria ver como é que você vê, em que momento que o DI tem que fazer ou não tem que, depende muito da formação. Essa pergunta é bem complexa, né? É ampla também, tá? Depende também da formação. Eu acredito que depende da formação do profissional, porque tem alguns profissionais que, a depender da graduação, ele já tem uma formação com relação à didática, as questões de aprendizagem. Mas algumas graduações não tem essas questões referentes que se aprendem nas licenciaturas, né? Então, fazendo a comparação com a minha trajetória, como é que isso ocorreu? Eu fui inserida enquanto DI, em paralelo eu era professora substituta da UFRN, tá? E no meu próprio ambiente de trabalho, a coordenadora que fundou a Secretaria de Educação à Distância que eu trabalhava, ela realizava capacitações com a gente, tá? Então eu acredito que não eu entrei, eu resolvi ser DI agora, mas você veja quais são as habilidades que você tem, o que é que você conhece com relação ao que se pede para ser o design instrucional, tá? Então, se está faltando alguma coisa, que sempre vai estar, tá? Nós não temos todos os saberes, né, todos os conhecimentos para colocar em prática o mundo que existe na nossa profissão hoje. Você faz um curso, tá? Mas eu acredito assim, tem muitas pessoas, de repente começaram a fazer um curso, uma pós-graduação, que tem pós-graduação de 4 meses, 6 meses. Eu fui fazer minha pós-graduação em design instrucional em 2020, tá? Depois que eu tinha um chão longo de uma estrada de carreira, né? E hoje eu fui fazendo os cursos. E você veio fazer agora pós em 2020 por conhecimento, por networking ou por certificar esse conhecimento? Por conhecimento e para certificar, para dizer que eu tenho algo que comprove por uma instituição reconhecida, eu fiz pela UFSCar, que comprove que eu sou habilitada para exercer as funções que eu exerço diariamente. Só que existem, né, claro, várias características de pós-graduação. Por exemplo, essa da UFSCar é uma pós-graduação muito boa, só que é uma pós-graduação extremamente teórica. Se você não tiver uma bagagem de vivência na área, em alguns aspectos você vai ficar sem saber o que você está lendo, até selecionar no início as suas disciplinas, que a gente seleciona as disciplinas, até escolher o eixo também. Então tem todas essas questões, mas claro que realizar cursos, ter certificação é importantíssimo. Aí eu penso assim, eu penso o seguinte, você vai algum especialista, algum médico para alguma especialidade X, tá? Ele é habilitado, tem a certificação naquela área, por isso que você vai para ele. Algumas pessoas falam que não tem necessidade de ter certificação, tem. Mas eu acho que o próprio profissional, ele sente a necessidade, tá? E o que eu acho muito válido é não precisa você fazer um investimento, eu vou fazer um investimento, vou pagar R$1.000, R$500, R$600. Tem muita coisa boa na internet, free. Tem muitas publicações no LinkedIn que as pessoas colocam de cursos de várias instituições, dos IEFs, da ENAP. Então, você vai seguindo. Algumas pessoas que estão na área entram em contato comigo, eu digo, olha, pague agora não faça esse investimento agora não. Faça,
vários cursos que tem aí, Esses até para você cursos de ver, menores, né? até para você sentir se é isso mesmo que você quer, se você está em transição de carreira, qual a área específica do DI que você quer seguir. Faça esses cursos, depois você investe, começa com cursos, né? Cursos Você ganha até a bagagem para identificar qual é a pós que você quer fazer, né? Exatamente, curso de 3 semanas, 4 semanas, depois você encara uma pós. Por que eu falo isso? Porque, a depender do grau, do nível de conhecimento que você tenha, se você chegasse de paraquedas numa pós, pode ser que você não absorva e não consiga entender ou acompanhar aquilo que está ali. Não consiga extrair dos professores aquilo que você deve extrair. Entendeu? Eu penso isso, né? Essa foi a minha trajetória, mas eu acho que deu certo. E sempre, aqui, vou pegar aqui, que estava aqui, e sempre aliado nisso aqui. Sim, o meu tá todo riscado. Esse aqui é uma outra guia. edição. Esse aqui foi o meu primeiro livro dela. Né? Porque ela é muito prática, né? Exatamente. E como nós que fomos, né, a gente foi evoluindo, né, nas nossas trajetórias, até o projeto gráfico do livro dela evoluiu também, gente. Entendeu? Percebe, né? A cada livro então é bacana para a gente ir avaliar. Esse aqui foi o meu primeiro livro dela, com os que eu tenho hoje. Tá? E o material que eu gosto muito de citar, material muito bom, tá? Que era guia nosso quando eu comecei nessa área da educação à distância, era o manual do CEDERJ. O manual do CEDERJ maravilhoso, que explica o que são as atividades, que explica o que são objetivos, produzido pelos professores do CEDERJ, na época, no início dos anos 2000, isso, e que era guia nosso. Então, como eu disse lá no início, as nossas capacitações com a nossa coordenadora, na época, era com base no livro do CEDERJ. Né? Pegava cada aula do livro do CEDERJ e a gente estudava e ia discutir com ela. Com a coordenadora que fundou a instituição que eu trabalhava na época, que era da área da pedagogia, da física. De base. Exatamente. Eu fiz a minha pós design instrucional foi em 2013. Por que eu fiz? Eu acompanhava educação profissional, então a gente sempre acompanha a CBO, né, a classificação das ocupações. E eu via a profissão de design institucional era o quê? Totalmente desconhecida e, assim, aquela coisa, assim, no limbo, né, o que faz. E eu via nas competências e nas habilidades tudo muito próximo do que nós exercíamos, né, enquanto profissionais de educação profissional. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso para ver como é que é, né? Para ver, e na verdade, realmente, tudo que nós fazíamos, só que a nomenclatura era outra, estava descrito e contemplava o curso, né? Então, é importante a gente... tinha o que? Até mesmo redundâncias, né? Porque eu fui fazendo sendo experiente, na verdade. Então, mas foi legal, porque você acaba conhecendo mais, conhecendo outras peculiaridades e fazendo um networking ótimo, né? É muito bom. E legal que a gente acabou tendo aqui, tem 3 experiências diferentes. A Thalita, que fez toda a trajetória e agora, há pouco tempo, né, em 2020, fez a pós. A Alane, que já fez um pouco mais no início, né, de quando começou a entrar para o lado do design instrucional. E eu, que não tenho a pós de DI. Eu tenho toda a trajetória, sou formada em pedagogia, né? Uhum. Mas tenho toda a trajetória de trabalho, mas eu nunca fiz a pós específica em DI. E hoje não sinto ainda essa necessidade. Mas pode ser que no futuro surja uma pós que me chame a atenção de verdade, e aí eu entre, né, e faça, né, me renda a fazer a pós de DI. É que, na verdade, isso é muito pressão de concurso, né? Então, se tem um edital... não é o meu foco. As pessoas acabam
colecionando Pede-se realmente. certificados para poder participar desses concursos. Mas claro que, como a gente está falando aqui, que as certificações são importantes. Você fazer cursos livres, cursos livres pagos, cursos livres free, né, como a gente já mencionou, a depender da sua necessidade, do que o mercado está exigindo, o que você sente que você precisa evoluir naquilo que você faz no seu dia a dia. Agora é interessante, Thalita, você falou uma coisa que é legal falar, que isso mesmo que tem pessoas começando, você falou que a certificação é importante. A certificação é importante, inclusive, vamos utilizar aqui o LinkedIn, que é uma rede profissional, né? Ele contabiliza, dá pontuações quando você coloca certificação ali, mas de forma prática, assim, pelo menos enquanto freelancer, não sei enquanto empregado de uma empresa, mas enquanto freelancer, eu nunca tive um momento onde alguém me pedisse a certificação, entende? Se eu falo, eu tenho conhecimento em métodos ágeis, em design instrucional, em inovação, confiança, né? Exatamente, a confiança e o resultado, né? Porque se você depois não mostrar o que você não entrega o resultado. Então, é importante isso. Tem um portfólio, né? Tem um portfólio que comprova. Que comprova, que atesta que você tem habilidades para fazer tais coisas. Então, assim, para quem está começando, é interessante saber disso, que pode ser que eles não vão te pedir, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter o conhecimento, porque de alguma forma eles vão avaliar isso, seja pela entrega feita, ou te pedindo um portfólio, porque muitos pedem, de fato, um portfólio. Então, de alguma forma, isso é verificado. Eu acho até, assim, pelo menos, assim, a minha experiência dos cursos livres que eu faço, das pós que eu faço, tem outra pós que eu estou fazendo agora, e mais outras duas, né? Estou fazendo várias pós assim ao mesmo tempo. E eu, enquanto aluna de pedagogia, que eu sou aluna de pedagogia também, eu aproveito para analisar, enquanto eu sou aluna, o Pedro falou que faz isso também, a gente vai avaliando, enquanto design institucional, aquilo que estão propondo para a gente. Né? Então, você dá vontade até para mandar assim, uma cartinha, né? Um e-mail, né? Para a coordenação, dizer, ei, assim não dá muito certo não, ou tá ok. Eu gosto sempre de dar uns feedbacks. Eu diria que avalia não só para encontrar os errinhos, mas você avalia também para ver, tipo assim, o que tem de diferente aqui que eu posso, né? Agregar na minha prática. Exatamente, né? Ter esse olhar também. Ou que o que eu não posso, o que eu não, diante da experiência que eu estou realizando, então, do que eu estou vendo sendo aluna, o que é que eu não posso fazer, que o aluno não vai, que o aluno vai se cansar. Que eu não posso fazer. Oxe, isso é o que mais tem. Vamos lá, Thalita. Que não avalia. A Carolina colocou aí, que daí quem não avalia? Que não avalia. Carolina, e a gente parece que a gente vai avaliando e parece que a gente sai do mundo, né, da nossa bolha do trabalho, assim, digamos, das nossas atuações, e a gente passa a avaliar tudo que a gente vive fora, né? A ida ao supermercado, como é que estão os serviços do supermercado, né, todas essas questões, um filme que a gente assiste, parece que a gente tudo vai associando, vai analisando e parece que a todo tempo a cabeça da gente está trabalhando. E a gente, de que forma eu posso utilizar essa experiência que eu tive aqui, no que eu estou fazendo no meu dia a dia, né? É bem assim, a cabeça bem movimentada. É verdade, é verdade. Olá, André, uma pergunta para você. Oi. Uma pergunta para você. É no chat? Isso. E Juliane. Isso. Essa área de criatividade e inovação chama muita atenção. Você fez especialização, né? Como posso seguir nela? Então, obrigada, Juliane, por acaso, hoje eu estava até escrevendo a parte inicial do livro, né, a apresentação, e eu me peguei escrevendo, eu não sei em que momento a inovação entrou na minha vida. E, de fato, eu não sei em que momento que eu me apeguei a ela e, tipo assim, é por aqui que eu vou seguir. Mas, sim, eu tenho especialização. Eu fiz mestrado. Eu estou em Natal no momento. Eu fiz um mestrado na Federal daqui de Natal.
de ciência, tecnologia e inovação, justamente para conhecer todas as metodologias, estratégias e etc e tal, que não é uma coisa abordada na pedagogia. Então eu tive que recorrer para um mestrado multidisciplinar, tá bom? Parabéns pela escolha, viu? É uma das melhores universidades do nosso Nordeste, do Brasil. Minha formação, minha graduação é na UFRN. Eu iniciei na UFRN, na Secretaria de Educação à Distância da UFRN. Eu vi, inclusive, conheci a Secretaria de Educação de lá. Conheci. Tem pessoas da minha época lá, e eu falo assim, muito do que eu aprendi, do que eu sou hoje, eu devo aos quase 10 anos que eu passei na CEDIS, de experiências, de aprendizado, de conhecimento, né? Show. Aos meus coordenadores, né? e aos meus colegas de trabalho. Vamos lá, Thalita. Laranja ou rosa? Vamos no laranja. No laranja. Você começou a abordar acessibilidade nas suas postagens recentemente, né? Isso. Cuidados. E por que você sentiu esse chamado? Foi o serviço social? Como ele entrou na sua trilha? Então, tem várias situações, né, são bem interessantes. A gente vai associando, né, a gente observa o mercado, observa o que as pessoas postam, e tem a questão da formação e dos valores que a gente tem, né? A gente faz toda essa associação. A minha formação é em serviço social, tá? Então, eu acho que isso já diz muita coisa, né, com relação à minha... essa questão que a Alane colocou, da minha aproximação com a acessibilidade. Então, no serviço social, nós discutimos muito a questão da exclusão, tá? A necessidade da inclusão, e fazendo, né, a pós-graduação, que tem uma disciplina específica sobre isso, né, com as tecnologias assistivas, e com o curso de pedagogia vai casando, né, essas necessidades. E claro, os dados mostram que no nosso país tem várias pessoas, pessoas com deficiência, e que não é um quantitativo pequeno, é um quantitativo grande. E nós profissionais de uma forma geral, nós pensamos apenas a educação voltada para aquelas pessoas que não têm nada, nenhum tipo de deficiência. Então, essas pessoas, elas não podem ficar à margem da educação, do acesso à educação, tá? E essas pessoas também não podem ficar à margem no sentido de, eu vou solucionar algo para um deficiente visual agora porque ele apareceu. O curso precisa ser pensado também para essas pessoas, tá? E, além disso, eu sigo, aqui, não sei se a Andréa que mora aqui conhece, eu sigo aqui Fernando Campos, ele é cego, e ele coloca várias experiências, aqui de Natal, tá? Ele coloca várias experiências dele, tá? Com relação à questão da inclusão. Ele foi pro Rock in Rio, tá? Ele vai para Carnaval, vai para Carnatal, ele falou como era a questão dele no cinema. Então, são questões que a gente vê no dia a dia, a necessidade, tá, da inclusão. Não falo só a questão da acessibilidade que a gente fala nas edificações, a calçada, o piso tátil, não. Falo da questão da educação, que está na Constituição, que todos nós temos direito a isso. É o básico. Né? E eu lembro que eu vi na... Desculpa, ainda não sou como você, não, viu? Eu não estou no seu nível, assim, de acessibilidade, não, né? Eu comecei a Alane realmente a estudar, é outro nível. Eu comecei a estudar, mas eu, enquanto assistente social, enquanto educadora, eu sei das tecnologias assistivas que tem. Eu, quando estava em sala de aula, tinha alunos também, tá? Então, a gente vê a necessidade e a importância dessas pessoas estarem, não serem incluídas. O nosso papel enquanto educadoras, incluir todos eles. Inclusive, Thalita, esse aplicativo, né, que é bastante conhecido, né, que faz a tradução em Libras, ele foi criado aqui na UFRN, não é isso? Foi. Uhum.
Ele é daqui de Natal, da FRN. E na CEDIS tem o setor de acessibilidade. Que é bem legal, inclusive. Eles têm uma estrutura boa, né? Utiliza bastante ferramentas. Quando eu fui lá conhecer os setores, eu passei por lá também. Tem esse setor de acessibilidade, ele foi criado, eu acho que em 2013, 2012 e 2013. Eles faziam basicamente as questões de audiodescrição. Aí depois eles foram tomando um corpo maior, né, com mais colaboradores dentro da instituição. Até porque na época... Em 2016. Pronto, na época que eu estava lá, nós sabíamos, até porque eu estava lá no setor de revisão do material didático, né, que chamava a gente na época, a gente sabia de casos esporádicos de alunos. Né? Então, com a inclusão, né, com o acesso maior, né, à educação superior pública, né, no caso da UFRN, então foram aparecendo, surgindo, claro, né, foram tendo acesso ainda bem à educação, vários alunos. Então, se teve a maior necessidade de aumentar o setor para outras frentes. Tá? Mas ele começou com uma audiodescrição, o início dele. Eu fico muito feliz que eu conheço pessoas que trabalham lá, então, desde essa época da fundação, né, da criação do setor de acessibilidade, é um setor que faz muita diferença para muitas pessoas, para muitas vidas. Né? Certeza. Eu vou até aproveitar essa pergunta da Lani. Fala, Lani. Pode falar. Só compartilhar aqui também um pouquinho. Eu comecei com acessibilidade por conta da instituição que eu trabalhava, porque nós víamos a angústia dos professores para atender, né? Como preparar. E então foi uma necessidade profissional de dar apoio a esses professores. Então a instituição ela já tem um programa de acessibilidade para que e o que acontece? Os estudantes com deficiência, seja qual for, eles vão para a escola e não encontram resposta. Mas eles precisam trabalhar, então eles vão para a educação profissional e lá aprendem cursos e conseguem um lugar no mercado. Então, isso que motivou eu estudar. Tecnologia eu sempre estudei, mas focar tecnologia para a educação profissional e para dar esse suporte foi o interesse que despertou para essa necessidade. Acho que na maioria das instituições acontece assim, né? Quando surge a demanda, aí, né, é que se preocupa em buscar o que fazer, como fazer, vamos colocar em prática, mas geralmente quando surge a demanda. No IFSU, o IFSU, não sei se, acho que vocês com certeza, Lani, vocês já viram. No IFSU tem depois eu posso até passar para vocês, tem uma página do IFSU que tem várias publicações nessa área, o IFSU. Eu estava naveguei, tem e-book, tem coisas bem bacanas, que vale né, saber, estudar um pouco, dar uma leitura, tá, sobre todo esse universo, porque é um universo gigante. Né? Eu ia falar que eu ia até aproveitar essa pergunta da Lani e fazer uma conexão com a minha, que eu queria saber, dentre os diferentes trabalhos que você já fez hoje, até hoje, na verdade, como DI, para você falar um pouquinho de quais foram esses trabalhos, em que sentido? De repente, quem está chegando hoje como DI não tem uma visão de tudo que pode fazer. Né? Para assim, que trabalho eu posso pegar, que projeto eu posso fazer? E aí, conforme você for falando, não precisa dizer todos, porque eu sei que são muitos, mas assim, os mais marcantes, você até fazer essa pincelada, tipo assim, teve acessibilidade, ou não teve, mas se tivesse, poderia ser de tal forma. Enfim, para a gente conseguir também trazer um pouquinho de uma coisa mais prática. Com relação a isso que você está falando, eu iniciei primeiro fazendo a revisão de estrutura e linguagem das disciplinas da graduação à distância da UFRN, então era Química, Física, Matemática, e depois surgiu Pedagogia, era basicamente essas disciplinas. E o que é essa revisão? Era o nome que hoje se dá ao DI, mas na época era a revisão de estrutura e linguagem AD. Né? A gente ia olhar um texto do professor, primeiramente, claro, para saber se tinha plágio, né? Olhava isso, as questões autorais. Usava aquela ferramenta para poder verificar?
Tinha uma essa ferramenta, né? mas essa ferramenta surgiu um pouco mais à frente. A gente colocava os trechos, isso é bem arcaico, colocava os trechos no Google e ia ver, a ferramenta surgiu depois. Então, a gente colocava, eram professores que tinham experiência longa em sala de aula na UFRN, não sabiam nada da educação à distância, não sabiam como escrever. Então, essas foram as minhas experiências iniciais. Tá? Era a educação à distância que o e-book não era digital, era um e-book impresso, então a gente se imprimia o e-book, tinha que se validar aquilo que foi impresso, né? Junto com a última versão, para saber se estava ok, a diagramação. Então, era um trabalho bem minucioso, mas sabe, bem minucioso, até uma certa época era cansativo também. Aí, dando sequência a isso, um pouco mais à frente nessa época, eu enquanto DI, tive que planejar, junto com professores do ETEC, da região norte do país, cursos de temáticas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, tipo frango de corte e postura, eu não sabia nem o que era isso. Tá, então, mas planejar como DI, com o professor, e a gente ia para a região norte, não tinha essa questão do que a gente está fazendo aqui agora de live, não, tem que ir para a região norte do Brasil e outros estados do Brasil também. Se planejar, enquanto DI, uma disciplina, porque a matriz já estava feita das disciplinas, né? Planejar as disciplinas com cada professor, pensando na realidade do aluno que não tinha acesso à internet, de um aluno que ele tinha acesso à internet apenas quando ele ia ao polo, o aluno naquela época não tinha o celular, não era compatível, né, com os LMS, então era algo bem... Pensar que o aluno iria receber aquele material impresso, então tinha que ter um tamanho de letra, ilustração, tudo de acordo. Então nós sabíamos aqui em Natal que nós temos até aqui no interior do Nordeste. Nós temos muitos alunos que liam os nossos materiais didáticos, que eram impressos, como eu disse, com lampião, lamparina, tá? Nós temos vários casos desses, então essas experiências foram bem desafiadoras. No sentido que eu vou sentar com o professor e planejar um curso para alguém que a internet que ele tem na época era um pequeno acesso que vinha do exterior, tá? E muitos alunos, para ter acesso ao polo, para ter internet, para ter acesso ao polo, né, precisavam andar dias de barco. Então, na minha cabeça, gente, isso era, assim, foi um choque de realidade, né? Ele tinha que andar certos dias, tantos dias de barco, a depender da cheia dos rios. Ele não poderia ir ao polo, então tudo isso tinha que ser pensado no momento do DI, tá? Da disciplina junto com o professor. E tem disciplinas que tinham atividades no laboratório. E aí, como é que eu vou pensar? Alguém que vai sair, ele já tem dificuldade para sair do polo, então... mas não eram só alunos de Manaus, não, eram alunos de cidades ribeirinhas, tá? Que é a distância... O norte, no geral, tem muito disso. As distâncias, nós fazemos as nossas distâncias em quilômetros, muitos deles fazem lá, as distâncias eram contabilizadas em dias de barco. Eu lembro que quando a gente estava no ETEC lá, quando a gente estava no ETEC em Manaus, o aluno ele era interno no ETEC, e ele tinha que escolher qual período de férias do ano ele ia até a casa dele. Porque eu achei isso muito interessante. Ele passava 25 dias no barco até chegar na casa dele. Aí eu pensei, então, quando ele vai, se ele vai no meio do ano, né, que são as férias mais curtas, ele passa um dia, quando ele volta, ele já perdeu vários dias de aula. Então, eu tinha que pensar todas essas situações. E foram bem impactantes para mim esse início, né? Eu morando na capital e tudo, claro que eu sabia que tem as pessoas que não têm acesso à educação, mas isso foi bem não impactante. Dessa forma, né? Não dessa forma, mas isso foi bem impactante. E tanto é que até hoje várias pessoas têm acesso à educação superior, várias pessoas têm acesso, né, às tecnologias, à internet, mas tem uma parcela que não tem. Não tem. A exclusão ainda permanece. E, dando sequência,
eu me enveredei pela área de ser conteudista, e quando você vai ser conteudista, você escreve, né? Você escreve já analisando o que você está escrevendo, porque você é DI, então você sabe alguns pontos ali que precisa de ajuste, mas nada como quando eu estou no papel de conteudista, que eu estou até hoje, tá? Você receber um olhar do outro com relação àquilo que você está escrevendo, um colega seu DI. Tá? Porque, como eu disse aqui nisso, eu não sei de tudo, nunca vou saber tudo, e graças a Deus que eu não sei de tudo. Né? Porque eu tenho a oportunidade de aprender com os meus colegas. Eu aprendo muito quando eu estou escrevendo, que os DIs mandam sugestões, tá? Porque tem alguns professores, a gente sabe, que a depender da história acadêmica, né? Alguns professores são um pouco resistentes na escrita, têm dificuldades de escrita, mas eu deixo o DI, olha, eu sou DI também, mas aqui eu estou na posição de conteudista, você pode colocar as observações que você tem a fazer, né? Que é o seu trabalho. Deixa eu só fazer um parênteses que é legal de explicar também, que o conteudista ele precisa ter conhecimento técnico do assunto que vai escrever. Agora, o DI não precisa ter conhecimento técnico daquele conteúdo que o conteudista, o professor, escreveu. Ele precisa ter conhecimento enquanto DI, né, das técnicas de DI, para poder ajudar a melhorar, né, a estrutura do material que está sendo escrito. E isso que você está falando, a pergunta que você fez, teve outras experiências com relação a ser roteirista, de vídeo, experiência de ser roteirista das minhas próprias videoaulas, tá? Porque eu escrevo e eu gravo. Legal. Eu sou roteirista das minhas próprias videoaulas, o DI analisa e eu ainda, olha, isso aqui precisa, que tal fazer isso? Então, tem isso também. Eu fui de um curso de líder mentor para uma grande multinacional, e esse curso me fez aprender muito, no sentido, porque eu já tinha feito o curso de mentoria. Então, eu fiz esse curso de líder mentor e eu fui me colocando na posição do líder que estava fazendo aquele curso ali. De algumas questões que a gente deixa passar, bater no nosso dia a dia, como ouvir o outro, escutar o outro, né? Você saber como você falar com o outro, né? Algumas técnicas referentes a todo esse universo da mentoria, tá? E experiências bacanas, outras experiências bacanas é quando você está lá na parte gerenciando, né? Gerenciando a cadeia produtiva, gerenciando o editorial, gerenciando a esteira, como alguns chamam, né? Que você é importante você ter noção do processo do início até o fim. E aí faz diferença, né? Você ter passado por tudo isso, porque aí você consegue ter essa visão da esteira, né? Como um todo. Da esteira, você passou por ali. Da esteira editorial, qual é o papel do revisor de língua portuguesa, né? Qual é o papel do revisor das normas de ABNT, né? Do ilustrador, vendo alguns aspectos que não podem ter nos materiais didáticos, né? Alguns aspectos que são importantes ter, né? Como as relações étnico-raciais, né, a depender dos materiais didáticos, a questão da exclusão, da inclusão. Então, é importante quando você tem a noção, porque quando você é DI, você está analisando o material didático, fazendo roteiro e tudo, você, por muitas das vezes, a depender do ambiente que você trabalha, você não verifica o seu material pronto. Tá? Tem muitos deles que não veem o material pronto. Então, mas é importante você ver o material pronto para você dar uma olhada se a diagramação está correta e se o aluno ele vai se sentir confortável, estimulado a fazer a leitura daquele material didático. Mas infelizmente, quando é prestação de serviço, às vezes você nem tem acesso mesmo, nem tem o roteiro e aí tu não... Nem tem acesso. Por isso também que eu gosto, além disso, de saber o que o DI está avaliando no meu trabalho, eu gosto de ser conteudista também, porque eu tenho acesso ao meu trabalho pronto. Né? Quando eu vou homologar a minha obra, tá? Eu tenho acesso a como é que as figuras estão dispostas na página. Tá? Será que essa audiodescrição que eu fiz aqui, essa descrição dessa imagem, será que o aluno ele vai entender? Será que está faltando alguma coisa?
Só que eu coloquei algum termo que eu não deveria ter colocado, levei a obra como um todo. Eu acho isso bem bacana. E como eu disse, eu acho fundamental, é importante você ter a oportunidade de você estar perto de alguém que gerencia, né, a equipe, né, o editorial, você vê a esteira do início até o fim, como os profissionais trabalham, né, que tem algo que são conhecimentos da área, tem algumas terminologias que a gente, enquanto DI e enquanto revisor do língua portuguesa, a gente não pode mudar, né? Então, é um processo bem bacana, eu acho. Eu já tive essa oportunidade e eu gosto muito de conversar. Se você é DI freelancer, de você conversar com o cliente, saber quais são as expectativas do cliente. Eu acho que é um universo gigante. E você se encontrando... É um universo, né? Só do que você falou aqui, a gente falou de revisão de material, de criação de roteiro, de gravação de videoaula, então, de criação de curso online, e como o contexto faz diferença para criar cada material. Então, assim, só aí já deu para ver que tem um universo de possibilidades para se fazer dentro da área de DI. Na reunião de briefing que você tem com o cliente, às vezes o cliente coloca algo para você que não é, para ele não tem importância, que ele não vê aquilo como um problema, tá? Mas que na verdade é um problema. Então são essas questões de você saber, dentro da sua experiência, como você, com base na sua experiência, eu falando, como você ir dialogando com o cliente para poder extrair algumas informações que ele até nem sabe que são relevantes para aquele briefing, né, para o andamento do projeto. Até você ter contato, se possível, com o público-alvo do projeto, porque às vezes o cliente coloca mais assim, a visão dele. Até você ter estratégias para conversar, estratégias de negócio também para conversar com o cliente. Porque a depender, pode ser que aquele curso que ele esteja entrando em contato com vocês seja um curso livre que ele quer vender numa plataforma. Então, vamos elaborar aqui uma estratégia aqui nos cursos para que o aluno ele seja fiel aos seus cursos e volte nos outros cursos. Como é que a gente pode abordar esse assunto aqui para que o aluno se sinta entusiasmado a voltar para um outro curso que seja uma complementação? Então, tem várias estratégias, né, de negócio também. Hoje, inclusive, eu estava até ouvindo um podcast que aí o cara era de uma startup e ele comentou, quando abri minha startup eu comemorei que eu fiz 100 clientes, mas um mês depois 15 foram embora. Então, é como se fosse essa questão do aluno. A gente não tem que comemorar quantos alunos fez, mas sim o tempo que eles ficam, né? Fez um, voltou, fez outro. Porque aí você garante que aquele conteúdo agradou e a pessoa voltou. Se ela veio e fez um e foi embora, então é porque tem algo de errado ali. Exatamente. Deixa eu passar para você. A pergunta rosa agora. Mas antes da pergunta rosa, do que você falou, o que teu coração bate mais? Fazer roteiro? Fazer roteiro, fazer a gestão. O que bate mais? Eu já não gosto de fazer roteiro, não. Fazer a gestão. Eu fazer a gestão, eu gosto muito de fazer a gestão, de ter de saber o início e o fim do processo, onde vai chegar aquele processo que você está gerenciando, tá? Algo que eu não gostava, mas é que eu passei a gostar depois que eu passei a gravar muitas videoaulas, é a questão dos roteiros. Quando você faz o seu roteiro, você acredita que tá bom, coisa e tal, mas quando você vai realizar a gravação daquele roteiro, você vê que algumas coisas você poderia ajustar. Eu acredito que no meu percurso de design institucional... Quando você faz o roteiro, seja para você ou para outra pessoa, depois que você fala e vai gravando o tempo para você ver. Eu falo o meu roteiro. E eu criei nos meus próprios roteiros, e quando eu vou gravar as minhas videoaulas, eu coloco uma coluna lá, porque eu levo os meus roteiros quando eu vou gravar, né? Então eu coloco lá uma coluna para passar antes, aqui eu tenho que aumentar o tom de voz, tal. Aqui nessa imagem tem que fazer isso, tá? Então, até porque as disciplinas que eu gravo, né, são disciplinas, tem até aqui um vídeo que eu trouxe para mostrar para vocês. André, eu vou até me dar um aqui. Você está aqui quase minha vizinha, perto, já a gente se encontra, toma um café, eu levo para você. Tem até os meus livros aqui que são de serviço social,
né, os últimos que eu recebi. Então, são questões bem teóricas. Né, questões bem teóricas, que tem que fazer a ponte com a realidade. E tem alguns momentos que se precisa, até para não ficar envolvido, né, naquilo que ele está assistindo, aumentar o tom de voz. Então, como são muitos assuntos, e assuntos bem complexos, eu acho, dessa área de serviço social, e alguns desses materiais abordam legislações, então alguns pontos eu dou um realce mesmo. Lá na última coluna é a minha coluna. Tá? Eu boto lá o que eu preciso falar, assim, no tom de voz, que eu não posso esquecer disso e disso e disso. Tá? Então, o Lani falou aí que eu gosto de toda a cadeia da aprendizagem, a cadeia do design institucional, eu acho bem bacana. E eu vi que com o tempo, as minhas habilidades, até coisas que eu não gostava de fazer, eu fui melhorando. Tá? Aprendendo com os colegas, com dicas de colegas, com cursos que foram surgindo. Engraçado, a Lani falou que roteiro não gosta. Eu só gosto de fazer roteiro quando não é para mim. Quando é para outra pessoa, eu adoro, porque assim, eu tenho mania de fazer umas coisas assim muito loucas, assim, meio fora da casinha, e eu falei assim, mas se for para mim vai dar trabalho para fazer isso. Então, eu gosto muito de fazer roteiro, mas para outra pessoa. E aí, a Thalita falou uma coisa que é legal, a gente detalhar aqui também, que quando a gente faz um roteiro, principalmente de videoaula, de vídeo ou de podcast, né, do áudio em si, a gente tem que botar muitos detalhezinhos, né? Voz aumenta, entonação de voz, olha para um lado, tira a imagem da pessoa, fica só a voz com imagem de alguma coisa que vai entrar. Então, isso, quando a gente escreve um roteiro, tem que se botar todos esses detalhes. Normalmente ele tem 2 a 3 colunas, que aí é o texto, a parte de imagem, áudio e algum detalhe a mais que tem que colocar de efeito, algo assim. Então, para quem não conhece, de repente, quando fazer um roteiro, ele tem todos esses detalhes. Assim, é trabalhoso. É muito trabalhoso. Não sei se vocês trabalham com essa mescla de 1 página e 1 minuto, mas normalmente vai por aí, né? Então, se você tem um vídeo aí de 3 minutos para ser feito, você se baseia em umas 3 páginas de roteiro para escrever, o que acaba sendo pouco, né? Porque como é em coluna, né? Ele vai rápido. Mas como tem essas passagens que a gente falou, vira, corta, entre efeito, entre imagem, acaba se dando tempo. Mas é legal sempre no final fazer isso, né? Acho que a gente comentou. É você mesmo falar pausadamente para poder cronometrar ali, para poder ver se deu o tempo certo. E tem até a própria construção das frases. Tem a própria construção das frases, que tem umas palavras, na área do serviço social tem umas palavras enormes. Que aí quando você fala, tu vê que assim, isso aqui tá indo, que muda, né, o texto. Eu vou substituir essa palavra, porque essa próxima dessa aqui, a sonorização delas não vai ficar legal. Ou então ficou muito robotizada a frase, precisa de, sei lá, um termo mais coloquial para colocar ali. Tem. E você, Lani, o que tu gosta e tu não gosta de fazer? Um bom treino tem sido o Instagram, né? Porque você passar toda a mensagem em 15 segundos... Nossa. É um bom treino, né? Deixa eu até contar um detalhe aqui. Eu falo muito rápido. Então, os 15 segundos me faz falar mais rápido ainda. E eu sou carioca. Então, assim, normalmente falando, eu não tenho muito sotaque. Mas quando eu começo a falar muito rápido, o sotaque aparece. E uma vez uma pessoa, um seguidor, me mandou uma mensagem. Eu gosto muito de te acompanhar, gosto muito de ver seus conteúdos, mas você tem muito sotaque. Você tem muito sotaque. E isso incomoda quem não é carioca. Eu acho que você poderia ponderar o seu sotaque. Eu falei assim, olha, infelizmente é difícil, né? Porque como que eu vou ponderar um sotaque, né? Mas eu lembrei desse detalhe que você falou agora dos 15 segundos. Mas algumas técnicas, você faz um roteiro, você vai gravar, você fica, né, a experiência. Você vê que alguns pontos do seu roteiro pode melhorar. Até, não falo os meus próprios roteiros das videoaulas, mas os próprios roteiros que eu faço para os meus clientes. Tá? A questão das ilustrações, de quais ilustrações colocar, e como inserir.
Então, tem todas essas questões que a gente precisa levar em conta. Como a gente falou aqui antes, a questão das palavras, dos termos, tem alguns termos que a sonorização das palavras, né, a finalização, né, de cada palavra, idade, felicidade, né, fica idade Sim, junto com felicidade, não fica muito legal, digamos, um exemplo rasteiro que eu estou dando aqui. Então, são vários aspectos. Até a própria gravação, vai gravar perto, vai gravar longe, né, então tem tudo isso, né? Só na emoção de você estar no estúdio em pé, minha filha, aí é bom lá. fala, No caso, Lani. você se dirige, né? Mas teve uma época que a gente gravava em estúdio. Lani, eu acho melhor você tirar o teu fone. Seu fone tá dando interferência. Melhorou? Foi, tá, Agora tá bom. ótimo. Então, e teve uma época que a gente gravava em estúdio e aí tinha o diretor, né? Ainda bem que o roteiro. E às vezes o diretor mal criado, né? Eu tentei saber lidar com essa pressão e tinha uns trava-línguas. Ainda bem que eu tinha feito o roteiro, então não, vamos mudar para. Tem horas que você gravou ali e você acha que tá massa, né? Que você tá massa. Aí chega o diretor dizendo, ó, seu cabelo tá saindo do canto, né? Você, a palavra felicidade, você fala muito rápido e esqueceu uma sílaba. Né? Tem todas essas questões. Isso. Porque quando a gente tá, eu sou professora de sala de aula, né? Dou aula para 100 pessoas numa sala, sem microfone, você tá na sala e vai e fala e vai falando, o aluno às vezes nem percebe que você engoliu uma sílaba. Mas tá lá o diretor de cena, lá em cima, lá no estúdiozinho dele, vai pegar você ali naquela sílaba que você engoliu sem querer. Comeu, Aí você falou o texto bem massa, bem massa. Aí você tem que gravar de novo. Tem todas essas questões. A pessoa vem, uma aula, o roteiro tem tantas páginas, é fácil gravar. Não, é fácil gravar. Eu sou professor de sala de aula, você é professor de sala de aula, mas seus alunos estão ali na sua frente. Aqui, pessoal, você vai interagir com os alunos na mesma hora. E ali, na gravação, ali não. E é importante ter consciência disso, porque eu lembro quando eu peguei um dos primeiros trabalhos que eu precisei fazer gravação de locução, a pessoa falou assim, mas você pode fazer, a sua voz é ótima. Eu falei assim, não, eu não posso. Eu vou contratar um locutor para fazer, porque eu sei que eu não vou manter a mesma entonação de voz durante todo o curso. Eu vou comer alguma letra em algum momento, a minha voz vai dar uma esganiçada em algum momento, e a pessoa não precisa ouvir isso, né? Tem um profissional que tem a locução perfeita, bonitinha. Então, desde o início, eu nunca fiz nenhuma locução de curso que eu fiz serviço para cliente, eu sempre contratei um locutor. Eu fazia o roteiro para ele e contratava um locutor para poder gravar, porque realmente é muito detalhezinho. E aí, se aquilo não é a tua atividade fim, gravar, tu vai investir tempo naquilo, tu vai perder tempo. Porque você fica preso naquilo ali, porque não é a tua profissão, tu vai fazer aquilo ali e vai acabar perdendo tempo de fazer outras coisas. Mas é uma experiência bacana. A experiência bacana. Fazer roteiro, quem tem a oportunidade de gravar, a experiência bem, você sai da sua zona de conforto, você vai para o estúdio, você vai gravar, vai ter outras pessoas ali. É legal quando você vai para fazer aquilo. Agora, quando você está montando todo um curso e aí a locução faz parte dele, aí a minha voz também não é para isso, não. Ou tem outro profissional ali que sabe como fazer essa locução, né? Tem os roteiros que tem, né? Tem os roteiros que tem a parte tem a locução, né? Então fica para essas pessoas que têm a voz, confesso, que tem a voz melhor que a minha, né? Que é preparado para isso. Radialista, né? Que é preparado para isso, que tem todas as técnicas, bem mais do que eu, né? Que a função dele é fazer isso, então. Eu fui gravar porque a autora do livro eu fui gravar, não tinha ator. Aí que é tua. Mas já que tem locução e tem alguém que faça, então vai seguir. Então, Thalita, eu já percebi que você tem esse cuidado com a acessibilidade, mas eu acredito que nessa trajetória como gestora você encontrou alguns percalços aí, né? Para esses clientes aderirem ou
sensibilizarem, terem consciência que é preciso ter acessibilidade. O que você recomenda para um DI que está iniciando a carreira ou que está no mercado com relação a isso? Dele fazer essa intervenção para que se tenha um cuidado com a acessibilidade. Eu acho importante... Só um minuto, Thalita. Só um minuto, antes de você responder, pedir para o pessoal que está assistindo, vocês podem fazer pergunta, tá? Fiquem à vontade aí no chat. Pode escrever pergunta, que conforme foi o Olane a gente lê e a gente faz para a Thalita, tá? Desculpa, Thalita, pode falar. Tá, porque algumas partes eu não ouvi, mas diante do que ela falou, tem alguns clientes que chegam para a gente, até alguns trabalhos que a gente faz nas edtechs. Não se é falado isso, tá? Não se é mencionado de forma alguma, tá? Mas eu acho que vale ao menos se dizer, né, é totalmente válido, que existe um público que precisa ser incluído nesse curso. Se dentro desse público que ele está falando, se tem alguém que precisa ser, né? Então, eu acho que são essas questões. Você precisa ter um diálogo, porque se não tiver um diálogo, uma informação, tá? As pessoas vão continuar, sabe que tem, mas algumas pessoas acham que alguns gestores, vê que é algo distante, acha que é algo distante, né, da vida, da realidade, e não se pensa nisso. Mas eu acho que é o nosso papel a gente informar. Tem tais e tais tecnologias assistivas, esse material pode ser assim, no seu público. Tem alguém? Tá? Então, acho que a gente pode partir dessas premissas iniciais para ir despertando. Claro que vai ser bem vários nãos, né? Porque tem algumas questões que podem, a depender da situação, que pode requerer um pouco mais de investimento. Tá? Mas você colocar a descrição abaixo de uma figura, isso é o simples, do simples, do simples. O mínimo que você pode fazer. Tá? Você colocar pedir isso aqui no início, né, essa apresentação que vocês fizeram, eu só não fiz porque eu não sabia se, né, dentro de um contexto, mas é o que é simples que a gente faz e pode fazer. Se a gente não explicar que tem um público que precisa da inclusão com relação à educação, treinamento, seja o que for, curso do que for, a gente vai continuar a viver nesse mesmo mundo que a gente vive. Tá? Você falou uma questão que é muito real. A depender do que vai fazer, o custo financeiro aumenta. E aí eu me lembrei de um projeto que estou até finalizando, que é de um curso online, só que esse curso ele vai ser traduzido para 8 idiomas diferentes. E no início, quando a gente fez o orçamento, né, que a gente buscou os locutores, porque ele seria todo narrado, né, do início ao fim, quando a gente fez o orçamento com locutores, foi astronômico, porque tinha alemão, tinha chinês, tinha italiano, espanhol, então assim, ficou muito caro. E aí, falou assim, não, vamos dar um passo atrás. Então assim, não tem locução nenhuma, é só o texto. E aí, os vídeos, eles não podem ter locução também, porque iria dificultar. É só texto, e mesmo assim não poderia ser muito texto, é pouco texto e mais imagens. A gente acaba tendo que criar outras estratégias para conseguir fazer. Mas isso, Lani sabe também, eu estou focando nesse assunto, que isso é um reflexo da história. Sim. Da história com o quê? Né? As legislações que nós temos, o Estatuto do Idoso, o idoso ele precisa ser incluído também, tá? Esses estatutos, essas legislações desse público específico, eles são bem recentes. São bem recentes, a gente comparar com relação a fazer o mapeamento cronológico aí da história do Brasil. Tá? Essas populações, elas foram excluídas durante muitos anos na nossa história educacional. Tá? Então isso, do meu ponto de vista enquanto assistente social e educadora, o que a gente vê na sociedade, essa resistência, essa falsa, esse desconhecimento, é fruto de uma história que sempre se viveu assim. Né? Sempre se olhou ao longo da história
né? Se olhou ao longo da história para as pessoas que tinham síndrome de Down de uma forma diferente, né? Para as pessoas que tinham algumas questões psiquiátricas de uma forma diferente. Nós somos assim, né? Nós somos um país tradicionalmente preconceituoso, racista e excludente. E as pessoas até, como eu disse, não levam isso para os seus ambientes, né, que elas são gestoras de EdTech, por falta de conhecimento, ou porque acham que em algumas situações o custo vai ser astronômico. Mas o que é astronômico, como a gente falou aqui, colocar uma descrição da figura, não é astronômico. Né? Simples E a é o que gente a gente faz. comentou, né? Só vai se dispor a fazer quando surgir a necessidade. Então, quando surgir alguém dentro da empresa, da instituição, da universidade, onde for, que tem aquela necessidade, aí nós, então agora a gente tem que fazer, né? Agora vamos colocar. Eu acho que bom que os DIs, né, que nós, eu venho observando isso desde o ano passado, que se tem algumas iniciativas, tá, de palestras, teve o curso da EBAC na semana passada, tem algumas iniciativas e tem muitas pessoas participando, né, e muitas pessoas participando para obter conhecimento, e tem muitas pessoas participando que já estão iniciando, já estão na área de alguma forma. Então, a gente vê que já teve uma evolução considerável, assim, nesse sentido, mas é algo que se precisa ser mais discutido na área de design institucional, tá? Precisa ter mais cursos voltados, né, para tecnologias assistivas para públicos específicos. Acho que se precisa, acho que nós no ano que nós estamos, em 2022, quase beirando 2023, tá? Tem uma população excludente ainda da educação, né, do acesso à educação. Elas são excludentes porque elas não são normais como nós, digamos assim, né, falando da forma bem rasteira. Isso é inadmissível. Né? Essa mudança também, essa sensibilização, é por causa do estatuto, né, da pessoa. Quer dizer, o modelo médico era que a deficiência está na pessoa. Agora, o modelo social, nós todos temos que mudar, né, para que a deficiência está na sociedade. Então, essa corrida, a experiência, trabalhar com experiência, abriu muito esse leque de você ouvir o outro, aceitar o outro e adaptar para que o outro possa realizar suas funções básicas. Até até as próprias questões, né, da sala de aula tradicional, presencial, né, né, eu já tive muitos alunos e já tive muita a presença de intérprete de Libras, intérprete na minha sala, nas minhas aulas. Então, o que é que eu fazia? Como eu falava muito rápido, né, então eu sentei com o intérprete de Libras antes, né, ele me passou qual era a listagem dos alunos, eram vários alunos numa sala, numa única sala, uns 3 ou 4, tá? Aí eu sentei com ele, eu não sei, né, acho que foi 2010, 2011, olha, eu não sei de nada aí de Libras, não sei como é o seu trabalho, sei que você vai auxiliar aqui os alunos, né, mas me diga aqui o que é que eu posso melhorar aqui no meu dia a dia, aqui nessa sala de aula, com esse conteúdo aqui que eu estou mostrando a você, de forma que você consiga fazer a interpretação, né, de uma maneira mais tranquila, que os alunos, eles entendam, que os 4 alunos entendam. Então, foi aí que eu fui aprendendo, né, com as minhas experiências em sala de aula, e vendo o que era importante, o que é que eu podia fazer, né, com relação aos vídeos que eu levava, né, os vídeos que eu levava, tinha vídeos que não tinham legenda. Né? E eu, na correria do dia a dia, eu não tinha como eu colocar uma legenda. Eu abri o YouTube lá e passava. Então, eu passava o vídeo para ele antes. Me ajuda aqui. Então, digamos assim, eram dois trabalhos, né? Sentar com ele, administrar a aula e antes sentar com ele, já com o meu planejamento, eu tenho que planejar tudo antes. Antes de começar as aulas, eu já sentava com ele, é isso, semana tal vai ter isso, semana tal vai ter isso. Como é que eu posso mudar aqui? Para que esse conteúdo seja acessível a esse público. Aí você vai aprendendo com as pessoas a ouvir, a turma precisa colaborar também. Né? Você fala, você tem que dar uma parada, você não pode ir acelerando, senão o intérprete não vai conseguir. Então, são várias situações que você vai aprendendo. Né?
Bom, a gente está se encaminhando para o final, que a gente já está aí com 1 hora de live. Eu vou fazer a última pergunta, tá? Que seria, hoje, com a experiência que você tem, com tudo que você já viu, de relacionamento com o cliente, que é uma coisa que você falou que a gente pode explorar mais em um outro momento, que é essa questão também do DI enquanto business, digamos assim, né? O DI saber se relacionar, falar de negócios. Mas, nessa sua experiência, quando o cliente pede algo simples, né? Ele pede uma solução simples, já vem com a solução na cabeça dele, eu quero que faça isso. Mas que você vê que aquilo ali não vai resolver o problema dele. O que você faz hoje? Como é que é a sua postura? Tem que conversar com o cliente, argumentar e mostrar que aquele caminho não vai dar certo. Seja por experiências anteriores que eu tive, pelo conhecimento, né? Mas nós temos estratégias, tá? Para mostrar, para dizer que aquele caminho não vai dar certo. Né? Que pode até ser que no início dê certo. Pode até ser que no início dê certo, mas que lá no final não dê certo. Você tem que listar pontos e argumentar, tá? Defender aquilo que você acredita, diante da sua experiência, que dá certo. Tá? E outro ponto que você está falando de... Oi? Pode falar. Outro ponto que você está falando de relacionamento com o cliente, eu sou do tipo da pessoa assim, que eu não dou um não a um cliente. Tá? Tem um job que chega, eu não posso, mas eu vou lá naquela minha cadeia, naquele grupo, e algumas pessoas, eu vou encaminhar ele para alguém que faça o trabalho. Tá? Por que eu penso isso? Porque se o cliente chegou até mim, me consultando, né, me propondo que eu faça aquele trabalho para ele, é porque ele tem um grau de confiança no que eu faço, atestou positivamente o meu trabalho, né, já viu meus trabalhos em outros lugares, ou gosta do meu trabalho, nós já trabalhamos juntos, então eu sempre caminho ele para alguém. Olha, eu não posso agora, por tais motivos, a agenda, mas eu vou caminhar você para fulana, né? Fulano é assim, 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 né? E vai seguindo. Nessa questão que você estava falando antes de argumentar, você falou uma coisa que é muito importante, né? Você lista ali os argumentos, né? Não basta só falar, assim, não, isso não vai dar certo, é melhor fazer de outro jeito. Tem que ter o argumento certo. E normalmente é pegando no resultado. Se você quer o resultado X, fazendo Z você não vai conseguir. Tem que fazer dessa forma aqui. É bem ali no prático, né? Porque senão é muito difícil fazer essa conversa. E ir para a conversa com o cliente, né, se ele já chega com briefing, se é apenas uma conversa que ele vai lhe dizer qual é a proposta, você já ir com os pontos. Eu sou assim, sou desse tempo ainda, né? Já ir com os pontos, tem que falar isso. Tem que perguntar isso. Porque às vezes a conversa toma outro rumo e o tempo acabou e você não conseguiu saber aquilo que você queria. Tá? Eu acho fundamental. Em reuniões de briefing também, se você recebe o briefing antes, você ir listando aquilo, seja da forma que você fizer a organização, sistematização das suas informações, né, que cada um tem. Eu coloco os post-it aqui, escrevo, coloco no computador, então, para olhar assim, já está ali. Tá? Várias pessoas trabalham de algumas formas, né? Então, tem formas distintas de trabalhar, mas é importante você registrar aquilo que você precisa perguntar. Sempre tem... E você falou isso e me lembrou de uma coisa. Acho que foi ontem ou anteontem, uma pessoa foi fazer uma reunião, ela queria que eu participasse e eu não podia participar. Ela estava atendendo um cliente, queria que eu entrasse junto. Eu falei assim, não vou poder. Ela me avisou com meia hora de antecedência, eu não vou poder. E aí eu percebi que a pessoa estava totalmente insegura em fazer a reunião, no sentido de que ela não sabia como puxar esse briefing do cliente. E aí eu mandei um áudio, explicando assim, olha, você tem que saber tal coisa, diz que dessa forma não vai acontecer, que não dá para fazer um vídeo de mais de 5 minutos, tem que ser quebrado. Pergunta para quem é o vídeo, porque se for para o colaborador, a comunicação é uma. Se for para o cliente externo, a comunicação tem que ser outra.
Eu falei tudo e mesmo assim não adiantou. A pessoa não fez a reunião e ela perdeu o cliente. Então, o que você está falando é muito importante. Então, assim, você vai fazer uma reunião, somente se for sua primeira reunião. Aliás, até hoje eu faço, mas se é a sua primeira reunião, faz um roteiro no papel. Faz o que o cliente espera que você tenha essa atitude, né? Que você escreva. Preciso saber tal coisa. Preciso saber para quem é o treinamento. Preciso saber quantas pessoas são. O que elas sabem. O que ele quer fazer com esse conteúdo. Qual é o objetivo. Por que ele chegou nessa ideia. Então, assim, cria esse roteiro da tua reunião. Porque, como a Thalita falou, senão ele fala. Quando você vê o tempo acabou, tu não anotou nada e, de repente, o que ele falou não abordou tudo que você precisava fazer. E aí, como é que tu vai apresentar uma proposta, uma ideia, enfim, vai fazer um trabalho? Então. Exatamente. E tem alguns DIs, assim, que estão no início de carreira, então, iniciando esse contato com o cliente, e tem alguns DIs que eu já passei por essa experiência, que se sentem seguros. Nesse momento de entrevista, tendo alguém, né, que já um pouco mais de experiência, para ajudar nesse momento, até para ele verificar de fato, em loco, como essa questão do relacionamento com o cliente. Tem alguns, já passei por algumas situações, alguns desses colegas meus já me chamaram para acompanhar nesse momento desses contatos iniciais com os clientes, e eu acho algo bem bacana. Porque outro ponto, né, eu falei de não dar um não ao cliente, eu acredito que nós estamos aqui todos e todas como parceiros e parceiras e colegas, tá? Eu acho que quanto mais a gente conseguir se colaborar em conjunto para que todo mundo cresça, vai ficar bom para todo mundo sempre. Sim, tá? sim. Pode ser que hoje, eu não estou com job hoje, mas a Andrea está com job, ela não vai poder pegar, ela passa para mim. Eu vou entrar na reunião com ela, auxiliando ela naquele momento da reunião. Acho que a gente pode ser ajudado de várias formas. E um dos grandes exemplos disso, de ajudas, né, de socialização de informações, são os vários grupos que tem, né, no WhatsApp, por exemplo, né, das pessoas que compartilham vagas, as pessoas que compartilham cursos, as pessoas que colocam oportunidades nos grupos, as pessoas que colocam isso dúvidas. Isso que a gente está fazendo, né? As pessoas, exatamente, as pessoas colocam dúvidas, as pessoas que colocam dúvidas e os colegas tiram, né, olha, tem isso aqui, mas eu acho que o caminho não é esse não, tá? Eu acho muito bacana, porque a depender da situação, até se você é freela, e a depender da instituição que você está, da EdTech que você está, o trabalho DI se torna algo muito isolado, muito solitário, sabe? E a gente está pensando em quem? Educação, né, conhecimento para várias pessoas. Então, eu acho que essas redes sociais se tornam também como redes de apoio. Sim. Né, de apoio e acolhimento, né, para que a gente aprenda, para que o colega que não está numa situação foi desligado, e a gente acolha o colega e mostre outras oportunidades que tem para seguir. Eu acho essas redes sociais, da forma que elas estão hoje, os eventos que acontecem também, são formas de acolher, né, quem já está e acolher quem está chegando. Olha, a situação é essa, não vá pensando que é flores, porque a educação à distância deu um boom, né, da pandemia para cá. Não são flores, o trabalho é um trabalho sofrido, é um trabalho ralado. E as exigências são maiores agora também, né? E as agências são maiores, às vezes você pega um cliente que quer quer entregar o céu no projeto, mas não quer investir. Às vezes quer entregar o céu, quer entregar o céu no projeto, mas o público dele, a gente sabe que não vai dar certo. Todos os recursos que ele quer entregar não dá certo. Então, tem todas essas questões. É um dia por dia, um dia após dia. E é uma coisa também, né? Essas comunidades, como você falou, é importante para essa questão do convívio do coletivo. Mas se você se coloca a ser freelancer, você precisa ter atitude. Porque, por exemplo, nesse caso de hoje, a pessoa não se planejou, me chamou 20 minutos antes, eu não tinha disponibilidade, e ela deixou que o cliente fosse. Ela não teve a atitude de falar assim, não, eu vou. O máximo que pode acontecer é dar errado. Mas pelo menos eu vou e aprendo, né? Já que a gente, de educação, fala tanto que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Você tem que ir também nas suas primeiras, algumas sozinhas também, para você sentir
ter aquele nervoso inicial dos seus primeiros contatos com os clientes, até para você se autoavaliar também, de que forma você pode melhorar naquele relacionamento ali com o cliente. Né? Será que o que eu vou entregar a ele, de fato, é aquilo que ele quer? Quais são as expectativas que ele tem com relação ao meu trabalho, o que eu vou entregar? Às vezes e o cliente vale fazer o que, pelo menos, o que eu fazia antigamente quando eu ia para uma entrevista de emprego. Eu pesquisava quais eram as possíveis perguntas de uma entrevista e eu ficava pensando na resposta. Se me perguntar isso, eu vou falar isso, isso e isso. Se me perguntar aquilo, você se prepara da mesma forma para você fazer a pergunta também, né? Não dá para ir, né? Mas tudo é uma questão de construção, eu acho. É uma questão de construção, uma questão de você ir ultrapassando suas barreiras Sim. Não só dos seus limites profissionais que nós temos, que nós não sabemos de tudo, como eu já falei, até das suas questões pessoais também, de você ir se ultrapassando se colocando, ultrapassando aquelas questões que você não sabe, no sentido de você não sabe se colocar, mas você é muito bom naquela técnica do fazer, mas você precisa melhorar essa questão do diálogo com o cliente, né, da conversa com o cliente para fechar um contrato, e você vai aprendendo, você vai se autoavaliando e você vai aprendendo os aspectos que você precisa melhorar na sua carreira, né, nas suas questões emocionais. Será que fulana fica muito nervosa antes da entrevista com o cliente, mas por que fica? Será que se ela planejar algo, estudar um pouco a empresa, estudar qual é a área daquele projeto, ela não fica mais tranquila? Então são várias coisas que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, na nossa trajetória, que ninguém sabe tudo, a gente vai aprendendo, vai conversando com um, com o outro, né? Pega lá, fulano, você tem 5 minutos para conversar comigo? Olha, porque eu tenho uma situação aqui com o cliente e como você fez? Tá? É uma questão de, né, todo mundo passa por essas questões das suas profissões, nós não seríamos diferentes. Bom, Thalita, eu vou fechando por aqui, que a gente já está passando aí, chegando a quase 1h30. Meu Deus, passou rápido. Passa rápido. Primeiramente, vou te agradecer mais uma vez aqui por estar com a gente, por ter aceitado a participar aqui nos bastidores do Design Institucional. A sua contribuição foi muito rica. A gente fez um foco bem interessante, que é esse do DI, que está começando, o DI que quer crescer na carreira, e a gente tocou em detalhes aqui, às vezes simples, que ninguém fala, como o que tem dentro de um roteiro, se preparar para uma primeira reunião de briefing, quais os projetos que um DI pode trabalhar, como é que está a questão da acessibilidade de diferentes formas. E então, te agradeço de verdade pela contribuição, por tudo aqui, e vou abrir espaço para você falar um pouco. Oi, meninas, eu que agradeço, tá, o convite. Eu já seguia a Andrea nas redes sociais, quem me falou da Alane um tempo atrás foi o Pedro Purquim. Então, como eu disse, agradeço o convite. Obrigada. Então, aprendi muito com vocês, agradeço o convite, espero ter contribuído para o aprendizado, para reflexões, né, dos nossos colegas, quem está aqui assistindo, quem vai assistir depois, que veja alguns pontos que nós falamos aqui que são importantes, tá? Que não é questão de modismo, tá certo? Então, para ir inserindo nas suas práticas cotidianas, a gente sabe que tem um dia a dia que é bem corrido, mas a gente vai inserindo pequenas coisas e quando a gente percebe, muitas coisas, muitos recursos foram inseridos para aquelas populações que precisam também ser inseridas, não só nós, tá? Então, eu estou disposta, aberta para outras oportunidades, outras conversas com vocês também. O tempo foi curto, tá? Mas eu agradeço muito e termino dizendo o seguinte, como eu iniciei a minha conversa aqui com vocês, eu não fui CDI, eu fui me tornando, tá? Até porque na minha época, como a Adelane também, não existia essa nomenclatura, tá? Foi o tempo que foi fazendo com que eu me tornasse o que eu sou hoje, tá?
mas é uma profissão que, como as outras, requer muito aprendizado, requer você ultrapassar barreiras que você tem das suas características profissionais e pessoais, e requer muita dedicação. Muita dedicação porque você vai passar noites trabalhando, você vai passar finais de semana trabalhando, principalmente se você for freela, vai ter muitas ausências em sua vida, em alguns aspectos. E como eu disse, a profissão também que precisa que você esteja sempre ligado com o que antenado, né, falando que essa população jovem fala, não sei também, né, antenado com o que está acontecendo no mercado, com o que o mercado exige, com as transformações de educação, né, com as tecnologias e, como eu disse, sempre disposta a colaborar com os colegas para que todos nós cresçamos, né, nessa carreira que nós abraçamos, né? Verdade. Lani? Eu agradeço demais essa oportunidade de conversar com você. Agora tem uma parceira de acessibilidade, a gente pode combinar algumas coisas, né, fazer alguma coisa interessante que vai auxiliar os DIs, os professores, né? Eu foco muito na informação, porque o DI trabalha com a informação, o professor trabalha com a informação, e se ele tornar a informação acessível, o pouquinho que ele faz já vai beneficiar muita gente. Então, eu agradeço, adorei te conhecer, foi ótimo. Igualmente. Pessoal que acompanhou, muito obrigada pelo elogio, já disseram aqui que aprenderam muito com a gente, isso aí só faz o nosso coração bater mais forte. Muito obrigada a todos, a todas, a vocês, e na próxima semana teremos outra live, será com um desenvolvedor, ainda não temos um título, mas mandem sugestões, indiquem para outras pessoas, esse é um espaço criativo. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, bons estudos, né? Bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Agradecer a todo mundo que assistiu, viu? Vou deixar a live já, assim que fechar ela já salva, eu subo no Instagram e conforme a Lani já noticiou aí, depois a gente coloca a legenda e vai para o YouTube, gente. Tá, tchau, obrigada. tchau, boa noite. Tchau.